noite a todos. Vamos a mais uma aula para o processo seletivo do Estado de São Paulo. Nós iniciaremos a apostila 2. Tivemos a apostila 1 de forma geral, com perguntas de forma geral, tá? De 1 a 83. Nós finalizamos, inclusive o gabarito foi enviado no WhatsApp, né, no grupo, e eu vou estar atualizando a plataforma, porque agora, como a gente entrou na parte de treino, só treino, não tem mais aula teórica, então eu não estava atualizando, mas tem gente que vai entrar, revisar a aula, então eu vou estar atualizando também a plataforma, vou colocar todas as apostilas lá e todos os vídeos dos treinos que nós tivemos até o momento, tá? Então, agora, nessa apostila 2, questão 1 a 72 são de autores. Então, nós temos aí autores da parte geral, que é para todos, ok? Eu mandei um áudio lá explicando. Então, os autores da parte geral é para todos. Os autores da parte específica desta apostila 2 não precisa os especialistas fazerem. Então, por exemplo, especialista de História, Português e Educação Física. São 3 professores que vão prestar outra prova, tá? Não precisam fazer autores da parte específica. Aí eu não vou também, repetir. professora. Oi? Fazer arte. Oi? Arte. Arte, isso. Então, esses daí... deixa eu ver quem está tentando entrar aqui. Esses vão receber uma apostila à parte dos autores específicos, que só vai servir para eles mesmo, tá? Vocês têm que prestar muita atenção. Quem é de arte, história, educação física e português tem que prestar muita atenção, porque no grupo eu especifiquei. Os autores da parte geral é para todos vocês, independente de ser pedagogia ou outra área. Os autores da parte específica é só para quem é de pedagogia. Então, quem é especialista, esses 4 professores, 3 ou 4, tem que ouvir os áudios onde eu especifico. Olha, esses são os autores da parte geral, esses são os autores da parte específica, para não estudar errado, ok? E daí lá tem os nomes dos autores. Ou vocês pegam o edital novamente, né? O conteúdo programático que eu mandei e risquem quais são os autores de vocês, para não confundir, ok? Então, esses autores aqui dessa apostila para quem é de pedagogia, é para todos. Assim, geral, pedagogia é geral. Tanto geral quanto específico. Agora, para quem é dessas outras disciplinas, só vale os autores da parte geral e não específica, tá? Então, nós teremos aí essa apostila 2, que eu mandei para começar os treinos. Nós temos uma outra apostila, que é a 3, de publicações institucionais. E tem uma apostila 4, que é só de currículo, tá? Então, para poder estudar de tudo, para não ter problema. Então, vamos lá, vamos iniciar aí essa apostila. Então, é a apostila aí de número 2, processo seletivo do Estado de São Paulo, cuja prova é no dia 24 de agosto deste mês. Então, não tem o que pensar. Vamos lá. Começando aí a primeira questão. Aí, quem tiver feito vai poder interagir também, tá bom? Quem tem alguém que já imprimiu, está treinando em casa, aí quiser também abrir o áudio e falar, não tem problema. Professor, eu acho que a alternativa correta dessa questão é a A, é a B, é a C, é a D, é a E. Se a gente tivesse mais tempo, eu iria ficar parando e olhando no chat a resposta de vocês, mas não tem como, tá? Senão leva muito tempo. Então, vocês podem interagir entre vocês aí, colocando no chat qual a alternativa que vocês acham que é a correta,
né? E para fazer a correção. Mas vamos lá. Primeira questão é do Silvio Almeida, que está na bibliografia de vocês. O Silvio Almeida fala sobre racismo estrutural, tá? Ele já caiu em vários concursos. No concurso do Estado de São Paulo ele caiu. No processo seletivo passado caiu. No concurso da Prefeitura de São Paulo caiu, tá? Vamos lá. A escola apropria-se do debate sobre o racismo estrutural para refletir acerca de suas práticas de avaliação. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Então, assim, o Almeida, ele fala muito, né, que muitos negam que ainda existe o racismo no Brasil. Muita gente nega ainda, mas existe sim, tá? Enfim. Em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação, é correto afirmar que... Então, aqui ele está falando a respeito, ó, a pergunta é sobre métodos escolares de avaliação relacionados ao assunto, tá? Ó, em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação. É correto afirmar que, ou seja, precisa ter nas avaliações, nas atividades dos professores a respeito do assunto, né? Porque, queira ou não, é um dever da escola combater todo tipo de racismo, discriminação, de preconceito, falar sobre o assunto, né? Enfim, vamos ver nas alternativas aí. A avaliação antirracista reconhece a igualdade entre todos os seres humanos. Portanto, prescinde de discriminações positivas ou negativas. B. O discurso da meritocracia tende a responsabilizar os indivíduos em desigualdade de condições pelo próprio fracasso escolar. Ele fala também, né? C. A democracia racial da sociedade brasileira é um elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar de todas as raças. D. A meritocracia incentiva e apoia a ideia de que os indivíduos discriminados mais esforçados sejam recompensados por sua excelência. A meritocracia é um recurso que auxilia a eliminação do racismo na sociedade brasileira, pois avalia de forma igualitária os estudantes. Então, aqui o Almeida fala a respeito da meritocracia, tá? A meritocracia não acompanha a democracia. De um lado a meritocracia e do outro a democracia. Nós precisamos ter o quê? Democracia. Porém, ainda há discurso da meritocracia. É isso que ele fala nos textos dele. E quando nós vamos escolher uma alternativa sobre o autor, gente, e ele é um dos mais difíceis também, ele e a Ferreiro. O que acontece? Porque é interpretação textual, pura interpretação textual. Tem que achar uma palavra negativa para eliminar a questão, senão não tem jeito. Agora, quando se trata de autor, é o pensamento do autor, não é o que a gente acha. Tem que ser o pensamento dele, né? Não tem outra alternativa, tá? Mas vamos lá. Vocês vão me falar, vocês podem abrir o áudio e falar qual que vocês ficariam. E daí eu vou fazer as intervenções, tem gente tentando entrar. Aí eu vou fazer as intervenções e mostrar para vocês as palavras-chave negativas para eliminar a questão, tá? Ou positiva para falar, esse é o pensamento do autor. Ele realmente fala sobre isso, tá? Nós temos que encontrar alguma alternativa que fala sobre métodos escolares de avaliação, né? Sobre os alunos, sobre o tema, bom, enfim. Tem que ter sobre meritocracia também, ok?
Vamos lá. Em qual vocês ficariam? Pode abrir o áudio e falar, sem problema nenhum. E a resposta tá dando a dica aqui, tá? Já tá dando a dica aqui, entre aspas, aqui. Com qual vocês ficariam? A, B, C, D ou E? Não tem como eu olhar no chat. Se alguém quiser abrir o áudio e falar, com qual ficaria? Ou, se não quiser falar com qual ficaria, qual eliminaria por algum motivo, por alguma palavra negativa também? Fiquem à vontade. A B, Bruno, é a B, não? Eu não sei, Você né? acha que a alternativa correta é a B? Eu vou na B. Eu não vou na estou esse B, de bola. conteúdo, estou indo Tá, pela palavra vamos lá. negativa. Por que seria a B? Vamos lá. Porque que tá seria? falando que a meritocracia, ela vai responsabilizar o indivíduo, né? Nessa desigualdade de condições mesmo, pelo próprio fracasso escolar. Igual que a gente, hoje em dia, culpa quem, né? O aluno, culpa esse né? indivíduo mesmo, o aluno. E a desigualdade também. Todos jogam a responsabilidade do fracasso escolar no aluno. Isso, então, quando fala de fracasso escolar, tem a ver com avaliação, tá certo? Tá? Tem a ver com avaliação. E a meritocracia é o contrário da democracia, né? Meritocracia vai responsabilizar alguém. Esse alguém é o aluno. Se ele não está aprendendo, é problema dele, é responsabilidade dele. Então, não é uma coisa que o Almeida ou outros autores concordam, né? Ele está falando que existe, não que ele concorda com esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, ó, ele fala, ó, no Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustentam-se pelo discurso da meritocracia. Ou seja, não está tendo a democracia que deveria ter, e sim a meritocracia, tá? E realmente, a alternativa correta é a B de bola. Várias palavras indicando, né, que a B de bola é a correta. Fracasso escolar, né, que tem a ver com avaliação, enfim. Por que as outras não? Por que a gente eliminaria as outras? Vamos lá. Na letra A, vou pegar só uma palavra de cada, tá? Pra gente não perder tempo. Na letra A, discriminações positivas ou negativas. Não existe discriminações positivas. Discriminação é discriminação. Qualquer tipo de discriminação é negativo. Vamos lá. Aqui, na C, aqui, promoção, que a democracia racial da sociedade é o elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar de todas as raças, essa de todas as raças. Na D, cadê? Recompensados, né? Que as pessoas discriminadas devem ser recompensadas, mais esforçados sejam recompensados. Não é esse o pensamento do autor. E aqui, que a meritocracia ela vai auxiliar a eliminação do racismo. Pelo contrário, ela não vai auxiliar a eliminação. Vai ter mais racismo ainda. Enfim, a alternativa correta, vocês acertaram, é a letra B de bola. B de bola. Vamos lá. Questão 2. Na relação cotidiana de sala de aula do século XXI, não é mais possível manter o foco de atenção dos estudantes por meio de aulas, palestras centradas no professor, ainda que incrementadas por ferramentas digitais como PowerPoint, Prezi, vídeos ou recursos de lousas digitais. Metodologias ativas para educação inovadora, uma abordagem teórico-prática. Então, aí é referente a Lilian Bakik, ao Mohan, que falam sobre metodologias ativas, né? A partir do exposto, assinale a atividade envolvendo uma aprendizagem ativa. Então, aqui na questão 2, o que seria uma aprendizagem ativa? A, um estudo teórico. Comparação de estratégia. Qual? Qual? Que você falou? Pode falar. Deixa eu só ler primeiro todas,
para ficar gravado aqui. A, estudo teórico. B, ausência de registro. C, reprodução de tutoriais. E D, comparação de estratégias. Alguém falou Letra aí. D. Letra D. D de dado é a alternativa correta. Estratégias. É uma aprendizagem ativa, tá? Aí, no caso, teórico não é ativo. Registro, reprodução de tutorial, enfim. As estratégias são atividades para uma aprendizagem ativa, tá? D de dado é a correta. Mais uma da Baquique. Vamos lá. Colégio Pedro II 2022. Colégio Pedro II. Oxi. Bom, enfim, tá repetido aí. Segundo Baquique, as modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos. Nesse sentido, no modelo proposto por Clayton o ensino híbrido é um programa de educação formal em que as tecnologias digitais podem estar inseridas de forma integrada ao currículo. Sobre ensino híbrido, tal. Nesse contexto, é correto afirmar que, então é uma alternativa que fala sobre ensino, sobre metodologias ativas também, sobre o ensino híbrido também. Cadê? Vamos lá. A. Na sala de aula invertida, o estudante tem contato no formato online, com o conteúdo teoria em diversas configurações. E na sala de aula presencial, acontecem as discussões, resolução de atividade, entre outras propostas. Tem gente tentando entrar. Uma paradinha aqui. Quem é? Deixa eu saber quem é aqui. Boa noite. Quem é que entrou agora? Oi, prof, é a Thelma. Thelma. Ah, tá bom, Thelma. Vamos lá, continuando. Letra B. Nos modelos flex e de rotação, não há a valorização da aprendizagem colaborativa no espaço online. C. O modelo de ensino híbrido impacta somente a ação do professor, enquanto o estudante aprende por meio do ensino online e na aula presencial. E D. A principal diferença entre personalização e individualização do ensino é que a personalização é centrada na aprendizagem, enquanto a outra é centrada no aprendiz. Com qual alternativa vocês, né, no caso, ficariam aí sobre ensino híbrido, sobre metodologias ativas, nesse... Vamos lá. Questão A. Alguém ficaria com mais outra que não fosse A? A alternativa correta é a letra A. Olha lá. Quando a gente fala de metodologias ativas, entra essa sala de aula invertida, uma parte online e uma parte presencial. E o ensino híbrido é justamente isso. É a mistura do online com o presencial. Isso é um ensino híbrido, tá? A alternativa correta A. Por que não as outras? Vamos lá. B. Não há valorização da aprendizagem. Na letra C, somente, a palavra somente. E na letra D, que uma está centrada na aprendizagem e outra está centrada no aprendiz. Está tudo errado, tá? O ensino híbrido, metodologia ativa é o que fala a letra A. O restante é pegadinhas, tá? Pegadinhas, pura pegadinha. Vamos lá. Questão 4. O coordenador pedagógico Maurício... Nossa, por que está repetindo ali? Mas tudo bem. Coordenador pedagógico de uma escola pública municipal da capital paulista tem se baseado em obras de diversos autores para coordenar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores no âmbito da escola em que atua. Entre essas obras,
consta a de Tardif, em que o autor relaciona saberes docentes e formação profissional e aponta a necessidade de repensar a visão disciplinar e aplicacionista da formação profissional. Segundo afirma Tardif, ele procura mostrar como o conhecimento do trabalho dos professores e o fato de levar em consideração os seus saberes cotidianos permite. O Tardif é aquele que vai defender totalmente os professores. Ele fala, né, do professor ideal, daqueles professores aplicados, né? Os professores precisam ter formação continuada, né? Porque o professor escolheu essa profissão, ele sempre vai ter que estar atualizado. Então, é importante tanto a base comum, né? No caso, a formação comum do professor, mais a formação continuada, ok? Ele vai focar muito nisso. Então, aqui nós temos que encontrar uma alternativa que tenha a ver com o pensamento do Tardif e falando principalmente sobre o conhecimento do trabalho dos professores. Esses saberes que os professores adquirem vai permitir o que para os professores? Que tipo de experiência, né? É isso. Vamos lá. Na letra A, diagnosticar os professores mais experientes para monitorarem os novatos, mesmo que esses tenham titulação acadêmica. B, solicitar à universidade cursos de atualizações sob medida para cobrir as defasagens detectadas na atuação dos docentes. C, responsabilizá-los na dose certa por resultados colocados nas metas escolares e por investimentos em sua própria formação. D, fazer intervenções preventivas junto aos docentes cujos saberes são limitados por diferentes razões, evitando erros didáticos graves. E, renovar nossa concepção não só a respeito da formação deles, mas também de suas identidades, contribuições e papéis profissionais. Com qual alternativa vocês ficariam? Não tenho medo de falar com qual vocês ficariam. Letra E, mais alguém? Eu não estou acompanhando o chat ainda, gente. Lembra que eu não estou olhando o chat, porque não dá para ficar parando e entrando no chat. Vocês é que estão interagindo aí. Quem é que falou a letra E? Eu, a Lu. Lu. Bom, a Lu tá falando que a letra Eu E também, Eliane. e a Eliane também, tá? Mais alguém? Alternativa correta, letra E. Parabéns, meninas. Parabéns a todos que escolheram a letra E. Realmente, ó, a concepção é o quê? Renovar nossa concepção, nosso pensamento a respeito da formação. Mas não só a formação, mas nossas identidades como professores, né? Contribuições, nossos papéis profissionais. Essa é a alternativa correta. Vamos lá. Por que não as outras? Ô, Pro, Oi, pode falar. e sabe o que me fez confirmar também? Ah, Não só, olha, não só a respeito da não só. formação, mas algo a mais, né? Olha Ô, só. Pro, desculpa, eu cheguei atrasada, viu? Liguei, fui no banheiro e fui tomar água, cheguei atrasada, porque eu não falei com Quem tá você. falando? É a Eliane? É eu, Fique em paz. é Eliane mesmo. Fique em paz, mulher. Eu tô reconhecendo Cheguei pela em voz, cima da assim. hora. Fique em paz. Importante que chegou, tá bom? Vamos lá. Letra A, não, porque mais não tem nada a ver os professores mais experientes ou professores novos, tá? Eles têm as mesmas formações, independente, não é isso. Na letra B tá falando que vai falar com a faculdade para colocar mais coisas, não tem nada a ver. Não é esse o pensamento do autor. Na letra C, dose certa. Na D, saberes são limitados, né? Então, tem palavras negativas que fazem nós, no dia da prova e nos treinos, eliminar a alternativa para saber que aquela não pode ser a alternativa correta.
E mesmo sendo autores, gente, vocês vão perceber que mesmo sendo autores são as mais cheirosas, as que eles querem ouvir, que é tudo lindo e maravilhoso, né? Mas vamos lá. Certa, letra E. Vamos para 5. Essa é gigantesca. Não fiquem com medo e desistam logo de cara quando vocês pegarem uma questão desse tamanho, tá, gente? Mesmo sendo extensa, faz passo a passo, vai eliminando o que chega na alternativa. Olha lá. Para Tardif, a questão do saber dos professores é vinculada a outras dimensões do ensino e ao estudo do trabalho cotidiano realizado por eles. Porque, queira ou não, os professores têm formação na hora de atividade ou fora do horário de trabalho, eles estão em constante formação. Com base nas ideias desse autor, analise as seguintes afirmativas sobre os saberes, né, docentes e a formação dos professores. Vamos lá. 1. Nos cursos de formação de professores, é necessário que se busque uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades sobre o ensino e os saberes elaborados pelos docentes em suas práticas cotidianas. 2. O saber profissional está, de alguma forma, na convergência entre diversas fontes de saberes oriundas da história da vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, entre outros. 3. O saber docente é essencialmente homogêneo, embora seja formado de vários saberes derivados das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana. Deixa eu só ver aqui embaixo o que eles estão pedindo. Estão corretas as afirmativas. Letra A, só 1 e a 2, que está correta. Na B, a 1 e a 3. Na C, a 2 e a 3. E na D, 1, 2 e 3. É isso que eles querem saber. Vamos lá. Com qual vocês ficariam aqui? Letra A. Letra A. Vocês estão respondendo muito bem. Vocês treinaram em casa? Ou estão Eu fazendo fiz em agora? casa, Pro. Oi? Eu fiz em casa. Fez em casa. Sim, consegui fazer algumas questões. Nossa, então, porque vocês estão indo por um caminho muito bom, né? Ai, que bom. Menos mal, né, Muito Pro? bom, assim, eu acho que vocês estão indo por palavras-chave negativas, Sim, positivas, né? sim, Pro. A 1 e a 2 só que tá certa, porque a 3 tá errada, ó. Homogêneo. Homogêneo significa tudo igual. Nós não somos homogêneos, nós somos heterogêneos. Aprendemos de formas diferentes, né? Ninguém aprende igual, nosso conhecimento é diferente. Uma gosta de um curso, a outra gosta de outro, enfim, tá? A 1 e a 2, então a alternativa correta aí, letra A. Letra A, ok? Muito bem. Então, às vezes, vocês viram o tamanho da questão? Olha o tamanho. Aí a gente tem que ir passo a passo, achar uma palavrinha que não é, para ir eliminando, senão não dá, é muita coisa. Vamos lá. 6. Mudou o autor, é Arrojo, que ela fala sobre multiletramentos. A multiplicidade de linguagens nos textos em circulação social é bastante evidente, seja nos impressos, seja nas mídias audiovisuais, digitais ou não. Esses textos contemporâneos, chamados multimodais ou multissemióticos, exigem multiletramentos. Da Arrojo, né? Tal. Multiletramentos na escola. Nessa perspectiva, analise as proposições e coloque verdadeiro ou falso para... verdadeiro ou falso. Vamos lá. Essa também é de... tá. Vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar.
Tá bom assim, vamos lá. Primeiro, textos compostos de múltiplas linguagens exigem capacidades e práticas de compreensão e interpretação para fazer significar. Vocês acham que é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Aí o que eu faço? Vamos lá por eliminação? Aí no dia da prova eu coloco o verdadeiro aqui, para não me perder, e venho aqui nas alternativas. A letra A tá falando que é verdadeiro, a B tá falando que é verdadeiro, a C tá falando que é falso, a D tá falando que é verdadeiro e a E tá falando que é falso. Então eu já elimino, não preciso olhar mais nem a C nem a E. Eu só vou olhar a B e a D. Mais nada. Já eliminei duas aqui. Vamos para a segunda. Ficou a B e a D. A escola precisa pôr em prática novas ferramentas de produção e recepção, além da escrita manual e impressa, para que os professores e alunos sejam agentes livres para encontrar interpretações alternativas. Vocês acham que é verdadeiro ou que é falso? Falso. Quem mais? Acho que Por que você acha que é falso? Porque tá falando interpretações alternativas. O que seria uma interpretação alternativa? Então, eu acho que acaba, querendo ou não, abrindo muito o leque quando a gente fala dessas interpretações. Então, o aluno e o professor pode interpretar várias coisas, assim, não sei, Formas diferentes. diferente, entendeu? Que não é aquela... Embora a gente queira que todo mundo interprete igual, né? A gente quer que interprete igual. Mas muitas das vezes nós não interpretamos de formas diferentes. Vamos supor, você entende uma coisa e a sua colega entende outra, não é formas diferentes? Sim. Então, não significa que uma esteja errada e a outra esteja errada. Mas significa que você interpretou de um jeito e ela interpretou de outro. Mas vamos ter certeza? Vamos para a próxima. Você falou que é falso aqui, né? Tá. Vamos para a próxima. Verdadeiro. Vamos para a próxima para ter certeza. A pedagogia dos multiletramentos deve ser incluída na sala de aula, como forma de transformar os hábitos institucionais de ensinar e aprender. E essa, vocês colocariam verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Letra B. Verdadeiro. E essa que você ficou na dúvida, esqueci o nome, é verdadeira também. Encontrar interpretações alternativas é no sentido de você entendeu de um jeito, eu entendi de outro. Ah, é verdade. Tá? Sim. E a gente não interpreta igual mesmo, né? Não é igual. Verdade. Então, todas são verdadeiras aqui. Então, a alternativa correta, letra B de bola. 6B de bola. Eu tô marcando o gabarito aqui no escuro, gente, porque tá sem lâmpada aqui. Mas ainda bem que o computador tá ligado. Vamos lá. B de bola. Opa. 7 é do Arroio. Vamos lá. Arroio, ele vai falar de currículo. Aponta a existência no campo do currículo de duas tendências que se contrapõem. De um lado, os docentes da educação básica se tornaram mais autônomos como coletivos sociais, acumularam níveis de formação, conquistaram tempos de estudo, de planejamento, de atividades, lutam por serem menos aulistas, menos transmissores mecânicos de conteúdos de apostilas, do livro didático, ou seja, melhorou, né? Hoje os professores são menos aulistas, menos transmissores mecânicos, né? Aquele tradicionalzão. Agora, mais criativos, mais autores e senhores do seu trabalho individual e, sobretudo, coletivo. De outro lado, as diretrizes e normas, os ordenamentos e as lógicas curriculares continuam fiéis à sua tradicional rigidez. Né? E ele fala mesmo, vamos lembrar o assunto, né, do Arroio, ele fala mesmo que nós temos um currículo muito fechado, né, que é os professores que dão vida ao currículo através do planejamento, né? Então falam tanto da gente ser metodologias ativas, de mudar nossas aulas, né,
aulas mais dinâmicas, porém o currículo ele é fechadão, né? Tradicional, rigidez, normatização, segmentação, sequenciação, avaliação. Então, o livro do Arroyo é o Currículo Território em Disputa. Nesse contexto, as avaliações externas, centralizadas, que se dão por níveis de ensino, visando quantificar progressos e sequências de ensino-aprendizagem, acabam por interferir no trabalho docente. Então, ele fala no texto dele, né, sobre essas avaliações externas que já vêm prontas para serem aplicadas. Nessas avaliações externas, o professor não tem autonomia, ele só aplica nessas externas, né? Assinale dentre as alternativas aquela que explicita a relação entre avaliações externas, currículo e autonomia docente. Então, é alguma alternativa que fala sobre essas avaliações externas, conforme o Arroyo. Vamos ver. As avaliações externas são opcionais. Eu já elimino a letra A, porque elas não são opcionais. Elas vêm já prontas e são obrigatórias a serem aplicadas. Então, elas não são opcionais, é obrigatório. Então, eu já, por uma palavra negativa, eu já elimino. É isso que vocês têm, no dia da prova, não perder tempo. Na letra B, as avaliações externas acabam por atuar como um currículo oficial imposto às escolas, interferindo no direito dos docentes de serem autores e avaliadores do seu trabalho. Até aí vamos ficar com essa por enquanto. C. As avaliações externas, por não manterem relação com a avaliação e classificação das escolas, atuam somente... Já nem vou terminar a leitura. Primeiro, que já está falando por não manterem relação. Segundo, atuam somente, né? Enfim, tem relação com a avaliação, porque você é obrigado a aplicar. Então, tá fora. A D. As avaliações externas não estabelecem qualquer relação com o currículo e com o trabalho docente. Mentira. No próprio enunciado aqui já fala, ó. Olha aqui. A relação entre avaliações externas, currículo e autonomia docente. E aqui já tá falando não, né? Não estabelece. A alternativa correta aí, letra B de bola. B de bola, ok? B de bola. Porque essas avaliações, elas são impostas. Porque a escola é obrigada a aplicar, o professor é obrigado a aplicar. E acaba interferindo porque o professor não tem autonomia, elas já vêm prontas, certo? Vamos lá. Questão 8. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove afirma que é preciso. Vamos lembrar, o Lemove fala sobre professor nota 10, né? Fala de características que o professor deve seguir para ser considerado um professor, nota 1000, nota 10, aquela coisa toda, tá? Só para relembrar. Então, com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula, com seus alunos, como que deve ser? A. Esperar pelo fracasso acidental dos alunos para descobrir que algo deu errado. Vou ler todas primeiro. B. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino, preferencialmente por meio de provas objetivas. C. Avaliar com frequência, mas, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados das avaliações. D. Avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método de ensino e abordagem, pois a repetição é a garantia de aprendizagem. E buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. Com qual vocês ficariam? E depois a gente fala sobre eliminar. Pro. Acho que ninguém tem dúvida que é a letra E, né? Olha as palavras.
Buscar oportunidades. A palavra oportunidade já é totalmente positiva, tá? Ó, constantes, de avaliar. Ou seja, aqui na E já tá falando que avaliar não é prova, não é nota, não é isso, é um processo contínuo, né? Letra E é a alternativa correta. E as outras, por que vamos eliminar? Vamos lá? Letra A, fracasso acidental. B, tem várias coisas, né? Só avaliar depois de longos tempos. Provas. Na C, evitar intervenções. Na D, repetição. Ok? Então, sempre vocês vão encontrar na incorreta uma palavra negativa. Sempre, tá? Alternativa correta, letra E. 9. Lemove faz referência a algumas habilidades essenciais para o processo de leitura. Dentre elas, ele menciona uma que é definida como a automatização, ou seja, a habilidade da competência de ler rapidamente, incluindo a expressão, que é, por sua vez, a habilidade de agrupar palavras em frases para refletir significado e tom. Essa habilidade que o Lemove fala seria a fluência. B, nós estamos falando de leitura, né? Competência de ler. A, fluência. B, letramento. C, decodificação. D, vocabulário. Ou E, compreensão. Vejam, a habilidade da competência de ler rapidamente, incluindo a expressão, que é, por sua vez, a habilidade de agrupar palavras em frases para refletir significado e tom. Vocês vão eliminar, antes de vocês falarem, vocês vão eliminar 3 logo de cara, dicas. Vocês vão eliminar 3 logo de cara que não tem nada a ver com o que ele está falando, essa habilidade. E vai ficar na dúvida entre 2, com certeza vai ficar na dúvida entre 2. Primeiro, gostaria de saber qual 3 que vocês eliminariam. Decodificação. Fora. O que mais? Compreensão. Não sei. Vocabulário. Vocabulário, sim. Ó, são 3. São 3 que vocês eliminariam logo de cara. Letramento, decodificação e vocabulário. Essas 3 estão fora porque não tem a ver com o que ele está falando. O que é o letramento, né? A função social da leitura e da escrita. Né? Ô, professora. Pode falar. Mas ele está falando assim, de ler rapidamente, né? Ou eu não estou enxergando direito? Sim, exatamente. Mas não é letramento, não é decodificação e não é vocabulário. O que é você ler rapidamente? Eu fui lá no estado quando eu faço fluência leitora, que tem que ler rapidamente. Fluência, você acabou de falar. Fluência. Você é fluente. Sabe quando a gente fala assim, vou dar um exemplo. Quando a pessoa sabe inglês, um professor de inglês, ele é fluente no inglês. Aqui, fluente no português. O que é ser fluente? Eu sei ler, eu sei compreender, eu adquiro um significado. Então, não é ler só por ler. Eu leio, eu entendo, eu compreendo as entrelinhas do texto. Eu sou fluente. Entendeu? Você ia me dar um exemplo agora. Você ia acabar de falar alguma coisa do estado. Quando a gente faz a fluência leitora do aluno, de 3 em 3 meses tem a fluência leitora. Então, o aluno ele tem que ler rapidamente. Quanto mais o aluno lê rápido, mais ele evolui e ele fica... como é que dá o nome? Ele fica no vermelho, por exemplo. Ele é fluente, então ele sabe ler, ele leu rápido. Então, esse passa na frente daquele que sabe ler mesmo de verdade e, às vezes, não lê a palavra rapidamente, lê por ler.
calmo, devagar, Então, e ele quer fluência, né? Ele quer que o aluno lê rápido, porque para ele, quanto mais o aluno lê rápido, mais ele sabe ler. Então, na verdade, a fluência, além de ler rápido, ele entende o que ele leu, Isso, né? ele lê e tem o compreende o que ele leu. significado, não é ler por ler, né? A fluência significa, além de ler rápido, ele entendeu o que ele leu. É a fluência, tá? Poderia ser compreensão? Poderia. Compreensão de texto? Poderia. Mas a compreensão de texto não entra essa habilidade de ler rapidamente. Para mim, a compreensão de texto é quando a gente dá uma atividade assim de interpretação, né? Isso. O aluno vai ler o texto e ele tem que compreender o texto e responder as perguntas de acordo com o que o texto está falando. Isso. E muitas vezes a compreensão já está dentro da fluência. Porque ele leu, ele compreendeu o que Compreendeu, ele leu, né? Então já está dentro, é uma pegadinha aí. E aqui, ó, tá a resposta, lê rapidamente. Exatamente, a fluência, tá? Lembre-se sempre disso na hora da prova, hein? Alternativa correta, letra A. Letra A. Vamos lá. Questão 10. Aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. A aprendizagem ativa aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diversas tarefas, operações mentais ou objetivos, e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. Ou seja, a aprendizagem ativa faz com que a gente pense, resolva problemas, levante hipóteses, né? Não fique na mesmice. São situações desafiadoras. É isso. Tá? Então, aqui fala de metodologias ativas novamente. Vamos lá. Olha lá, continuando a leitura. Metodologias ativas para uma educação inovadora, que é da Bakik. A aprendizagem ativa compreende o uso de metodologias que requerem a prática, aprender fazendo. Então, não basta só teoria e prática, né? Por parte do estudante. A aprendizagem baseada em projetos é uma dessas metodologias e postula uma organização para ser eficaz. Numere as atividades na sequência que demonstre a organização de um projeto educacional do planejamento à finalização, de acordo com os autores Mohan e Bakik. Essa não é fácil, tá? Ó, vamos lá. Não é tão fácil, né? Deixa eu ver se tem a ler. Não, é só até aqui. Olha lá. Aqui, o que nós temos que fazer? Colocar na ordem. Quando você vai fazer um projeto, né? Aí levantaram lá o tema do projeto, aquela coisa toda, você vai conversar com os alunos, vocês vão fazer um projeto. Todo projeto precisa ter o quê? Um planejamento. Então, a pergunta é, passo a passo, o que eu faço primeiro até chegar na finalização? Eu vou fazer um planejamento. O que eu faço primeiro até chegar no final? Então, vou ler primeiro, tá? Oficina de ideias e criatividade. Sessão de apresentação de temas desafiadores. Roda de debate e outras ideias. Relatório de avaliação das etapas e produção. Oficina de planejamento e divisão de tarefas. Feira de apresentação dos projetos. Oficina de produção compartilhada de soluções. Vejam que não é uma questão fácil. Mas como que vocês vão decifrar? Então, presta bem atenção na dica. Olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Vai de 1 a 7. Eu vou olhar o que eu considero daqui como primeiro.
E depois, o que eu considero, eu vou olhar na alternativa e vou ver se eu concordo com o que está na alternativa. Olha a solução, tá? Então, por exemplo, de todas aqui, qual é que nós ficaríamos com, digamos, primeira coisa que nós vamos fazer? Será que primeiro a gente faz a oficina? Eu faço a escolha do tema? Eu faço o debate? Eu faço a avaliação? Eu faço o planejamento com a divisão de tarefas? A feira de apresentação ou a oficina de produção? O que eu faço primeiro? Vou começar. Letra A. O primeiro não é o planejamento? Não, então, tudo isso vai entrar no planejamento, tudo isso. Tudo isso vai entrar no planejamento. Quando fala a palavra planejamento aqui de novo, gente, é planejar os alunos. Aqui, ó, é o seu planejamento que você vai fazer. Do planejamento à finalização. Aqui, seu planejamento. Aqui, os alunos também precisam planejar, porque eles vão dividir as tarefas. Não é você que vai dividir, é os alunos. É um projeto. Então, quando a gente fala metodologia ativa, eles precisam agir. Eles é que vão colocar a mão na massa. Então, para vocês definirem, vocês precisam escolher o que vocês colocam primeiro no planejamento. O que vocês vão colocar? Vocês vão chamar os seus alunos, vão fazer o que primeiro? Oficina de ideias e criatividade? Vamos lá, cada uma... Peraí, fala cada uma de um tempo. Quem vai falar Oficina de ideias e criatividade? Tá, aqui uma escolheu que primeiro vem a oficina de ideias e criatividade. A escolha dos temas desafiadores, né? E outra tá falando que é a escolha dos temas desafiadores. E aí? É verdade, professora, é verdade. É a escolha do tema. E o que seria essa oficina de ideias e criatividade? É depois? Depois, Pro. Tá. Então, se nós ficarmos com número 1... voltou a lâmpada aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês escolheram aqui como 1. Vamos ver se dá certo. Alternativa Letra A. Peraí. 2, 1, 5, 4. Vamos ver se dá certo. Se tá certinho, ó. Aqui a 1 seria sessão de apresentação de temas desafiadores. É a 1. Escolho o tema primeiro. Depois... mas aí não vai dar certo ali não, hein? Peraí. Tá, tudo bem. Coloco 2. Tá. 2, 1, 5 é a roda de debate. 4, relatório de avaliação. Aqui é a oficina de planejamento. Tá. Deixa eu falar na ordem, tá, gente? Senão vira bagunça. Vamos lá, de novo. 1 é a sessão de apresentação de temas desafiadores. 2 é a oficina de ideias e criatividade. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O 3 é a oficina de planejamento e divisão de tarefas, tá certo? Eu tô conferindo, tá? O 4, 1, 2, 3, 4. Relatório de avaliação das etapas e produção. Dois, 3. Roda de debate, outras ideias. Tá certo, sim. Aqui, 7. A produção. Oficina de produção compartilhada. E o 7, que é o último, feira de apresentação. Porque a finalização do projeto é a apresentação do projeto, né? É o último, 7. Tá certo, sim, gente. Ó.
É a letra A. 2, 1, 5, 4, 3, 7, 6. Tá? Então, qual é o segredo do negócio? Eu achar ou um ou o último para dar certo. Tá? Então, Eu achei o último. Você achou o último? O 7? É, que é a feira de apresentação dos projetos. Daí eu olhei nas alternativas e o 7 só tinha a primeira lá, que era a segunda. Aí, ó, tá vendo? Vocês viram que cada um acha de diferentes formas? Ó, eu interpretei de um jeito, você fez de outra, a outra fez de outro e deu certo. Mas cada uma teve um pensamento diferente, né? Exatamente, a alternativa, a sequência correta é a letra A. 2, 1, 5, 4, 3, 7, 6, tá? Mas é difícil essa. É difícil porque requer tempo, né? E vocês têm que achar igual você acabou de falar. Foi na última, a última só pode ser a, porque o 7 só dá ali, né? E o final de um projeto é a apresentação do projeto. Sim. Né? Vamos lá. 11. Mudou o autor. Botão é aquele que fala das narrativas quilombolas. A contribuição do povo afro-brasileiro, né, africana, contribuiu com a nossa formação, enfim. Segundo Botão e Silva, é correto afirmar que os quilombos, vamos lá, o que são os quilombos? Os conceitos deles. A. São grupos definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria e com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica. A pergunta é o que é quilombo, né? Quilombos. B. São agrupamentos étnico-raciais independentes do território que ocupam, o que os caracteriza como povos nômades. C. Foram reagrupados dentro de cada unidade da federação, de modo que oficialmente São Paulo conta com uma única comunidade quilombola. D. Se organizaram no período colonial e deixaram de existir formalmente durante o Brasil Império, ainda que os descendentes de seus habitantes hoje reivindiquem a sua refundação. E. São compostos de grupos de 1 a 5 famílias consanguíneas, sendo a pouca variedade genética o principal risco à sua sobrevivência. E aí, com qual alternativa vocês ficam? Essa não tá tão difícil. Vamos lá. Eu elimino para vocês... Não vou falar, não. Qual que vocês ficam primeiro? Depois eu falo. Quem mais? Também. Também A? Ninguém fica com a B, com a C, com a D e com a E? Por que vocês ficariam com... Vai. Por que vocês ficariam com a... Tem mais a ver com os quilombos? Já que tem mais a ver, eu acho. É. Bom, então vamos eliminando aqui, ó. Letra E tá eliminada, pouca variedade genética. Letra D, deixaram de existir. Letra C, única comunidade quilombola. Temos várias, né? C, D e E já estão eliminados. Ficaria entre A e B, porque quilombos são agrupamentos ou são grupos, tanto faz. Ou A ou B, para definir. A letra A está dizendo, são grupos definidos por autoatribuição, com trajetória histórica própria e com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica. Foi uma verdade. B. São agrupamentos étnico-raciais independentes do território que ocupam, o que caracteriza como povos nômades, tá? Então, a B
estaria eliminada independentes e nômades, tá? O que é nômade, Pro? O que é nômades? Que não param no mesmo lugar, tá? No Tá caso bom. dos quilombos, eles têm lugares fixos, né? Eles não ficam para lá e para cá, eles têm os quilombos fixos. Então, não é que, vamos supor, hoje tem um quilombo aqui e amanhã não tem mais, tá? Então, não é. Não, os nômades não tem nada a ver também, né? Não é uma característica dos africanos, dos quilombos, nada disso, tá? Mas vocês acertaram. Eu futuquei para ver se vocês iam mudar. Mas no dia da prova tem que ser assim, gente. Bateu, é essa, não fica trocando. Porque às vezes, ai, mas tá fácil. Será que é essa mesmo? Será que aí troca e erra? Não, bate naquela. Não fica pensando muito, tá? Mas lógico, ó, vocês têm que eliminar por palavras negativas, né? Vamos lá. Questão 12. Vamos mais uma e a gente dá a paradinha dos 10 minutos que eu falei, tá? Porque eu esperei o pessoal entrar. 12. Sobre os quilombolas e seus modos de vida como descritos por Botão. É correto afirmar que, vamos lá, quilombolas e seus modos de vida. A. Adotaram a alvenaria como técnica de construção, mostrando a adaptabilidade ao progresso. B. Se organizam de modo indiscernível em relação a outras populações de contexto rural pelo país. C. Tem grande capacidade de inovação e dinamismo expressa por seu saber fazer. D. Vivem predominantemente da pesca e da caça, já que tem pouco domínio de técnicas agrícolas. E. Formam comunidades ágrafas, exclusivamente dependentes da transmissão oral de saberes. Fizeram uma pegadinha grande aí com vocês, hein? E aí? C. Com qual que vocês ficariam aí? A C. Ficariam com C? Tem Sim. grande capacidade de inovação e dinamismo expressa por seu saber fazer. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Quilombolas e seus modos de vida, né? Então, vamos lá. Letra E está descartada. Letra B, letra E está descartada exclusivamente, transmissão. D, descartada porque está falando, já tem pouco domínio de técnicas agrícolas, pelo contrário. Eles sabem muito de agricultura, muito, né, dessas questões agrícolas, porque eles trabalharam no campo por muito tempo, né? Aqui é do contexto rural. E aqui na letra A, uma pegadinha, né? Alvenaria, técnica de construção. A alternativa correta é a letra C. Eles têm capacidade de inovação, dinamismo, do saber fazer. Porque, assim, eles já estão acostumados a colocar a mão na massa, né? Eles foram trazidos para o Brasil há muito tempo. Então, eles já têm... eles já conhecem o saber fazer, né? Colocar a mão na massa, ok? Letra C, alternativa correta. Vamos mais um pouquinho, daqui a pouco a gente... Deixa eu chegar na 15 e a gente para pro intervalo, tá? Deixa eu chegar na 15. Mudou, autora Castro agora. Sistemas Nacionais de Avaliação e de Informações Educacionais. A Castro vai falar sobre SARESP, sobre sistemas de avaliações de forma geral. SAEB, SARESP, né? Aponta que as reformas desencadeadas pelo MEC, consoantes com a nova LDB, induzem mudanças nos currículos propostos, de modo a incentivar uma abordagem pedagógica mais voltada para. Então, aqui sobre as avaliações, né, feitas pelo MEC,
de modo a incentivar uma abordagem pedagógica mais voltada para. Vamos lá. A. Raciocínio numérico. B. A memória do reconhecimento. C. A solução de problemas. D. Caráter enciclopédico. E E. Leitura e vocabulário. Então, hoje, essas avaliações que eles mandam estão mais voltadas a quê? Não importa se é português, matemática, história, não importa, tá? Mas o que eles focam hoje? Qual é a habilidade que eles querem que os alunos tenham? C. C, com Solução de certeza é a problemas. C. Solução de problemas. É dessa forma que eles querem que os alunos, porque querem que eles pensem, que eles reflitam, que eles solucionem os problemas de formas diferentes. Cada um vai pensar de uma forma, tá? Mas tudo eles querem com resolução de problemas, né? Solução, resolução de problemas. Letra C. Com certeza. 14. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, tem por principal objetivo avaliar os sistemas de ensino e oferecer subsídios para o aprimoramento das políticas educacionais, sendo, para tanto, fundamentais as análises sobre os fatores associados à aprendizagem, de modo a identificar o que os alunos são capazes de fazer e quais os fatores que dificultam a aprendizagem. De acordo com Castro, entre os fatores externos à escola, destacam-se grau de escolaridade dos pais, acesso a livros e bens culturais, situação socioeconômica familiar, carreira e, para completar, A. Gestão da escola e clima propício à aprendizagem. B. Tempo de permanência na escola. Ó, lembrando aqui, entre os fatores externos à escola, externos, hein? A. Gestão da escola e clima propício à aprendizagem. B. Tempo de permanência na escola. C. Formação continuada e em serviço dos professores. D. Formação inicial dos professores. E. Efeitos da repetência. Qual alternativa que está indicando um fator externo? Externo. Qual que vocês acham que seria um externo aí? Ó, para completar aqui, hein? Entre os fatores externos à escola, destaca-se grau de escolaridade dos pais, acesso a livros e bens culturais, situação socioeconômica familiar, carreira e... Qual que vocês ficariam algo externo à escola? É uma pegadinha também, né, gente? Também, né? É uma pegadinha também. Alguém chuta? Alguém quer tentar? Quer dar opinião? Não? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ninguém quer dar opinião? Alternativa E. Efeitos da repetência. Porque a partir do momento que o aluno fica repetindo, o que vai acontecer? Ele não vai mais para a escola, vai dar abandono escolar. Isso é um fator externo, tá? O restante não é externo? Não. Gestão da escola não é externo. Tempo e permanência na escola não é externo, é dentro da escola. Formação continuada e em serviço dos professores é na escola. Formação inicial dos professores é fora da escola, mas quando eles estão na escola, eles já são formados. Já estão formados para poder dar aula, né? Pegadinha. Alternativa correta, letra E. Vamos a mais umas antes do nosso intervalo de 10 minutos. Nossa, isso daqui vai precisar de tempo para pensar. Então, vamos parar agora, porque essa daqui é extensa, tá? Aí, quando a gente voltar, a gente volta já na 15 do Zabala.
Zabala cai muito, então tem que prestar muita atenção aí, tá? Eu vou dar uma pausa. Vamos retornar. Retornando aí. Vamos lá. Já soltei a gravação. Questão 15. Vamos lá. Segundo Zabala, na prática de ensino, a sequência de atividades propostas pelo professor pode favorecer o maior ou menor grau de uma significativa aprendizagem pelo aluno. A partir dessa premissa, analise o exemplo a seguir sobre a sequência didática de uma aula. Então, aqui é uma sequência didática. Vamos ver? 1. Apresentação por parte do professor de uma situação problemática relacionada a um tema. 2. Diálogo entre professor e alunos para a busca de soluções. 3. Exposição do conceito. 4. Generalização das conclusões. 5. Aplicação. 6. Exercitação. 7. Prova ou exame. 8. Avaliação. Sobre as propostas das atividades da aula acima, é correto que afirmar que... Vocês viram aqui, né? Apresentação por parte do professor de um tema, teve o diálogo entre professor e aluno, exposição do conceito, daí teve aplicação, exercício, prova, avaliação, tá? Sobre as propostas das atividades da aula acima, é correto afirmar. Que tipo de proposta foi essa? A. A forma de ensinar está situada no modelo de formação centrado nos conteúdos convencionais, ligados ao saber e ao saber fazer, com uma função basicamente propedêutica. Convencional, né? B. O grande número de situações de trocas de conhecimentos valorizando o protagonismo na participação é incapaz de permitir uma melhor compreensão das diferentes características dos alunos. C. Independente das contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor estabelece as leis, os modelos e os princípios que se deduzem do trabalho realizado. D. A motivação inicial mantém-se forte, mesmo quando não é dado um sentido às tarefas de aprendizagem, principalmente nas atividades mais pesadas de exercitação. E, mesmo com o importante papel que se atribui à avaliação, esta não consegue modificar a valoração da sequência, segundo a função que este elemento tenha na unidade. O que vocês acham que se encaixa mais nessa atividade, nessa sequência de atividade dada acima? Lembrando que ela foca na prova também, né? Prova, exame, exercício. Assim, aparentemente seria uma aula dinâmica? Seria uma aula com metodologias ativas? Né? Ou não? Vamos lá. Com qual que vocês ficariam aí? Alguém quer falar alguma coisa? Abre o áudio. Vocês estão me ouvindo? Só para saber. Só fala. Essa é um pouco difícil, né? Tá. Eu pensei que tinha caído a internet. É uma questão difícil, tá? Mas vamos lá. Vou de baixo para cima aqui, ó. Mesmo com o importante papel que se atribui à avaliação, esta não consegue modificar a valoração da sequência segundo a função que este elemento tenha na unidade. Então, nós descartamos a E, por quê? Porque está dizendo que o papel da avaliação que é colocado, ele é importante. Desta forma que está aí, não é. Então, já elimino a E.
AD, motivação inicial não houve, porque quem escolheu o tema foi o professor, né? Vamos lá. Não foi o professor que escolheu? Os alunos não participaram da escolha. Cadê, ó? A apresentação por parte do professor de uma situação problemática relacionada a um tema. Foi o professor que escolheu. Depois ele até dialogou com os alunos, dialogou. Mas o certo seria ele ter dialogado para escolher o tema com os alunos e não o professor escolher sozinho, né? Isso não aconteceu. Então, ó, a motivação inicial, não houve motivação, porque não foram os alunos que escolheram o tema. A C, independente das contribuições do grupo e as conclusões obtidas, o professor estabelece as leis, os modelos e os princípios que se deduzem do trabalho realizado. Então, vamos lá. Essa tá certa, então, Pro? Não teve uma contribuição do grupo. Efetivamente, não teve. Um diálogo não significa contribuição do grupo aluno. Eles não participaram, não teve essa participação. Então, não teve contribuição do grupo. Eles só fizeram o que o professor pediu. Exercício, prova, a mesmice. Descartado também. Olha lá. B. O grande número de situações de trocas de conhecimentos, valorizando o protagonismo na participação, o certo seria, mas não foi isso que aconteceu. Se tivesse essa troca de conhecimento, se tivesse o protagonismo na participação, né, dos alunos, seria capaz e não incapaz, né? Mas infelizmente não houve essa troca. O que aconteceu? Essa situação é o quê? A forma de ensinar está situada no modelo de formação centrado em conteúdos convencionais. Ou seja, o famoso tradicionalzão, né? O que o professor seguiu ali é o tradicional. Ele escolheu, ele comunicou, ele deu o exercício e ele fez uma prova. Então, a alternativa correta, letra A. Letra A. Mas é uma questão difícil, não é uma questão fácil, tá? Difícil. Vamos para 16 também do Zabala. De acordo com os conteúdos de Zabala, a interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? Ah, não vou falar agora, senão vou dar resposta, né? A interdisciplinaridade pode ser definida como: o que é interdisciplinar? A. Os conteúdos apresentam-se por disciplinas independentes uma das outras. B. Integração global dentro de um sistema totalizador. C. Relações lineares entre disciplinas mais ou menos afins. D. Interação de duas ou mais disciplinas, podendo originar um novo corpo disciplinar. Sim. E. É um grau mínimo de relação entre as disciplinas. Qual que vocês ficam? D. D, com certeza é a D. O que é interdisciplinar? É a junção de duas ou mais disciplinas. É isso, tá? Não é disciplinas independentes, não é um sistema totalizador, não é uma relação linear e não é um grau mínimo. É a letra D de dado, é a interação entre disciplinas, tá? D de dado. Outra, Zabala de novo. Zabala, ao discutir a função social da escola, toma como referência o agrupamento de capacidades proposto por Coll. Capacidades cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio, autonomia pessoal, que é a afetiva, relação interpessoal, inserção e atuação social. Ou seja, nós não temos uma única capacidade, na escola eles não têm uma única dimensão, não pensa só no cognitivo, porque a pessoa é um conjunto, né, de tudo. E ela não vai só com o intelectual para a escola. Assinale a alternativa condizente à posição do autor sobre essa temática. Função social da escola, nós temos que encontrar. Qual é a função social da escola? Vamos lá. A. O papel social da escola é o de trabalhar as capacidades cognitivas,
cabendo à família e às outras instituições sociais ocuparem-se das demais capacidades. B. A educação infantil deve se ocupar fundamentalmente das capacidades motoras, o ensino fundamental das afetivas e interpessoais e o ensino médio das cognitivas e da inserção social. C. O princípio de formação integral implica a compreensão das experiências das crianças na escola, como aspectos que incidem em todas as capacidades da pessoa. D. Uma formação cidadã é aquela que trabalha as capacidades voltadas ao trabalho, forjando o aluno para a garantia de sua subsistência e do desenvolvimento econômico da nação. Com qual vocês ficariam? A, B, C ou D? C. D, quem mais? D C. também. Ficaria com a D? C. Começaram Eu a pensar ficaria mais com a um C. pouquinho. C de Eu casa. ficaria com a C. C de casa é a alternativa correta. Vou explicar por quê. Olha, a C está falando, olha as palavras-chave. O aluno ele vai para a escola para ter uma formação integral, desenvolvimento integral. Então, olha as palavras: formação integral, compreensão, experiências, todas as capacidades da pessoa, ou seja, cognitiva, motora, afetiva, social, é tudo, porque nós não somos só cognitivo, na escola, até na própria lei fala, desenvolver as várias dimensões. Isso é uma formação integral, a letra C com certeza. Por que não a D? A D está dizendo que o aluno vai para a escola para focar no trabalho quando ele crescer. Então, vamos supor, eu estou com a criança, eu vou fazer ela pensar no trabalho que ela vai exercer? Trabalho de trabalhar mesmo, gente. Tá? Ó, garantir sua subsistência, já pensar aqui que ela vai trabalhar para sobreviver, pensar no desenvolvimento econômico. Não, ela não vai para a escola para isso. Ela vai para a escola para ter uma formação integral. Certo? Então é a C. Por que não a A? Porque a A só está dizendo que é cognitiva. Que o papel da escola é só desenvolver a capacidade cognitiva. Não, o papel da escola é desenvolver todas as capacidades, não só a cognitiva, tá? E na B tá separado. O infantil fica com a capacidade motora, o fundamental com a afetiva, interpessoal e o médio cognitivo e inserção. Não, gente. Todos, independente se é infantil, se é fundamental, se é médio, todos vão desenvolver todas as capacidades, independente da etapa da educação. É pegadinha, tá? A alternativa correta, principalmente pela palavra formação integral, palavra-chave do concurso, tá? Alternativa correta, C. Vamos lá. Outra do Zabala. 18. Para ensinar conteúdos procedimentais. Procedimentais é saber fazer. Zabala diz que o dado mais relevante é determinado pela necessidade de realizar exercícios suficientes e progressivos das diferentes ações que formam os procedimentos, as técnicas ou estratégias. Analise as afirmativas a seguir e assinale aquela que não representa uma condição determinada para as sequências didáticas dos conteúdos procedimentais, ou seja, uma alternativa que não tem nada a ver com os conteúdos procedimentais, que é o saber fazer, a ação. Uma que não, né? Todas 4 vão estar certas, conforme o procedimental, que é a ação, mas uma não, é essa não que eles querem agora. A. As atividades devem partir de situações significativas e funcionais. Está correta? Não é essa que eles querem. B.
As atividades devem apresentar os modelos de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem. Será? Deixa eu ler todas primeiro, né? C, porque daí eu já vou vendo as palavras para eliminar. As atividades devem ter uma sequência clara com uma ordem em um processo gradual. D. As atividades devem ser organizadas em um processo de prática guiada com diferentes graus de ajuda. E E. As atividades devem fomentar a autonomia moral do aluno. Então, vamos lá. A está certa, não é essa que eles querem. E está certa, também não é essa que eles querem. B. A D B que bola. está certa, deve ser organizada em um processo. Está certa, não é essa que eles querem. Ou é a B ou é a C. As atividades devem apresentar os modelos de desenvolvimento do conteúdo de aprendizagem. E a C, as atividades devem ter uma sequência clara, com uma ordem e um processo gradual. Essa tá certa, é a letra B que é a errada, tá? O que eles querem, porque ali tem a palavra processo gradual, que é a palavra-chave. A B é a que eles querem, né? A que não tem nada a ver com o procedimental. Porque aqui, quando fala de conteúdo, é o conceitual, não é o procedimental, tá? Porque assim, conceito é saber, procedimental, saber fazer, tá? A letra B não é o saber fazer, é só teoria. Então, é a B de bola, ok? Nossa, não vai acabar a Zabala, não? Meu Deus. 19. Zabala afirma e defende que, se os referenciais para a determinação do modelo de intervenção pedagógica variam, de maneira que a função social do ensino amplia suas perspectivas e adquire um papel mais global que abarque todas as capacidades da pessoa, desde uma proposta de compreensividade e de formação integral, a palavra-chave aí que a gente encontrou na alternativa correta, e a concepção de aprendizagem que as fundamenta é a construtivista. Estaremos impulsionados a, então, uma alternativa que fala do construtivismo, dessa formação integral de todas as capacidades, vamos encontrar aqui. Vamos lá. A. Priorizar uma proposta de ensino propedêutica, já que sua realização estaria em concordância com os objetivos que dão prioridade às capacidades cognitivas acima das demais. Já está errado. Elegendo, sem exceção, o grande grupo da sala como meio de agrupamento e intervenção. Letra A não tem nada de construtivista, porque só está falando da capacidade cognitiva, né? Então, não é construtivista. B. Selecionar como conteúdos prioritários os conceituais, visando uma concepção de aprendizagem acumulativa, de modo a privilegiar o ensino uniformizador e transmissivo para garantir o sucesso escolar dos estudantes nos vestibulares. Está descartada também conteúdos prioritários, teoria, né? Lembrando que nós estamos falando de construtivismo. Ensino uniformizador e transmissivo, palavras negativas, já estaria descartado. C. Observar todas as capacidades e, consequentemente, os diferentes tipos de conteúdos por meio de um ensino que atenda à diversidade dos alunos em processos autônomos de construção de conhecimento. Aparentemente, a C é a correta, não tem palavras negativas. E temos as palavras-chave positivas: diversidade, processos autônomos de construção de conhecimento, né? Vamos ter certeza. D. Trabalhar prioritariamente com a estratégia de aula magistral, propondo relações interativas, circunscritas às relações unidirecionais professor-aluno, de caráter diretivo,
organizando os conteúdos unicamente pela ordem das matérias. Já está descartado várias palavras, aula magistral, unidirecional, unicamente, só palavras negativas. D está descartado, aqui até tá bonitinho, né? Algumas palavras, relações interativas até é bonitinho, né? Mas tá errada. E adotar a disciplinaridade e o livro didático como os melhores meios para resumir e transmitir os conhecimentos, utilizando instrumentos de avaliação para distinguir e reconhecer os alunos mais preparados. Todas as alternativas são totalmente tradicionais, exceto a alternativa correta, letra C. Essa é a alternativa correta sobre o construtivismo do lindinho aí, tá? Vamos lá. Ai, não aguento mais a bala, vamos mudar o autor. Brincadeira. No entendimento de Zabala, a avaliação que busca o conhecimento de como cada aluno aprende ao longo do processo ensino-aprendizagem, para se adaptar às novas necessidades que se colocam. É o que se pode corretamente denominar de avaliação, ou seja, avaliação correta conforme o pensamento do autor. Que tipo de avaliação seria? Uma avaliação que busque o processo, aprende ao longo do processo, né? Vamos lá. A, procedimental. B, conceitual. C, factual. D, reguladora. E E, mediadora. Vamos lá. Todas têm palavras-chave positivas aí. Porém, ó. A seria? Vamos lá. Procedimental, conceitual, factual. Essas três não são tipos de avaliação. São tipos de ensino-aprendizagem. Então, como que eu ensino? Conceitual, procedimental, factual, é tipos, né, de ensino. Por exemplo, conceitual, o que é isso, o que é aquilo, é a teoria, né? Factual também entra, que é usado muito na parte de história, né? Os fatos ocorridos na nossa história e tal. Procedimental é saber fazer, a prática, tá? Então, esses três aí são pegadinhas, porque não é o nome de uma avaliação, tá? Ficaria entre D e E. Reguladora e mediadora, as duas são palavras-chave. Porém, mediadora, quem usa a avaliação mediadora é a autora Hoffman, que não está na bibliografia de vocês. O Zabala usa a reguladora, que é a mesma coisa, mas nomes diferentes, tá? Então, do Zabala é reguladora. E da Hoffman é mediadora, mas a Hoffman não está na bibliografia, tá? Zabala, alternativa correta, letra D de dado. Saiu do Zabala já? Pacheco, até que enfim. Vamos para Pacheco agora. José Augusto Pacheco, na obra Escritos Curriculares, ensina-nos. Enfim, o Pacheco é sobre currículo, tá, gente? Independente da obra, currículo. Ensina-nos que o currículo é uma construção marcada por processo contínuo de decisão. Nesse contínuo, né? Nessa continuação de decisão curricular, emergeriam as diferentes, porém concatenadas fases, nossa, como ele fala difícil, né? Fases de desenvolvimento do currículo. Dentre essas fases, temos o chamado currículo prescrito. Não tem só o currículo prescrito, é que eles estão pedindo o currículo prescrito, né? Mas não se esqueça que nós temos o currículo oculto. Esse currículo oculto é o que a gente faz, mas não está no nosso planejamento, mas é coisas a mais que nós fazemos, mas é o Arroio que fala sobre ele, né? O currículo oculto é o Arroio que fala. Vamos lá. Então, algo relacionado a currículo prescrito. Vamos lá.
A. O que se situa num contexto de ensino e que corresponde ao currículo operacional. B. Depois eu explico, tá? O currículo sancionado pela administração central para ser adotado por uma data estrutura organizacional escolar. C. O que é apresentado aos professores por mediadores curriculares, também denominado currículo percebido. D. O que resulta da experiência escolar, que não faz parte dos programas oficiais e das políticas educativas. E. O que se situa num contexto de ensino, porém não faz parte dos programas oficiais. Que seria esse currículo prescrito? De novo essa luz, meu Deus. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Não sei se está certa a letra A, Pro. Letra A, um currículo operacional? Pode ser. Quem mais? Ó, o currículo que é enviado, tanto é que aqui fala, né? Que é o currículo enviado, ó. Deixa eu ver se eles falam aqui. Decisão curricular, né? Um currículo já pronto. Não fala totalmente, não. Tá, mais alguém? Então, vamos descartar aí, tá? Letra E. Não faz parte dos programas oficiais. Letra D. Não faz parte na... C. Currículo percebido. Não tem essa nomenclatura. D. Vocês vão ficar com A ou com B. B. O currículo sancionado pela administração central para ser adotado por uma dada estrutura organizacional escolar. E o prescrito, o que se situa no contexto de ensino que corresponde ao currículo operacional. É o que vai ser utilizado. Operacional é o que vai ser utilizado. Alternativa correta, letra A. Tá? Letra A. Gente, coisou a energia aqui de novo. Energia não. A lâmpada que tá dando mau contato. Peraí, deixa eu marcar aqui para depois passar para vocês o gabarito, né? 22. Reis. Observação de aulas e avaliação do desempenho docente é o nome do livro. Reis identifica um modelo que domina a supervisão e avaliação de professores, baseado no estudo de situações reais no contexto escolar. Esse modelo trabalha a partir de um processo de observação, reflexão e ação sobre a prática, centrado na resolução de problemas concretos, que implica uma colaboração estreita entre o observador e o observado. O autor denomina esse modelo de... Então, o que eles estão pedindo aqui? Através do processo de observação, reflexão, ação, resolução de problemas. Ele denomina esse modelo de A. Individualista. B. Clínico. C. Operatório. D. Decisório. Ou E. Prognóstico. O que vocês acham? Ou melhor, C. O que vocês tirariam? Melhor, o que vocês tirariam? Individualista. Individualista, vamos descartar. Clínico. Clínico. Que mais? Decisório. Decisório. E a E. Qual que você ficaria, no caso? C. Operatório. Eu acho, não sei. Operatório. Quem mais? Vai pensando aí. Ó, gente, vamos lá. É que tinha parado a gravação aqui, ó. Elimina A, elimina B, elimina C, elimina D, tá? Essas palavras não são usadas por ele, são pegadinhas. A alternativa correta, letra E, prognóstico, significa final do processo. Então, assim, ó,
que implica uma colaboração estreita entre o observador e o observado. O autor denomina esse modelo de prognóstico, ou seja, final do processo. Porque aqui ele já fala de um processo de observação, reflexão, ação, aí o final de tudo é uma avaliação prognóstica, que é o final do processo, tá? Marquem aí essa palavra-chave do Reis. Deixa eu marcar aqui, tô no escuro aqui, peraí. Vamos lá. Vamos ver até onde dá. 22, 23. Almeida. O racismo é efetivado através da discriminação racial estruturada, constituindo-se como um processo pelo qual as circunstâncias de privilégios se difundem entre os grupos raciais e se manifestam pelos espaços econômicos, políticos e institucionais. Classifica o conceito de racismo em tal, tal e tal, de modo a tornar sua compreensão didática. Como que ele classifica o conceito de racismo? C. A alternativa correta, letra C. Estrutural, conceitual e procedimental. Mas muita gente colocaria cultural, social, fenomenal, mas esse fenomenal não entraria não, né? A B, individual, não entra. A D, individual, é pegadinha. A alternativa correta, letra C. Tudo que for Almeida vai estar vinculado, gente, à palavra estrutural, tá? Fiquem atentas na prova. Tudo que for do Almeida, mesmo que vocês não saibam todas, a alternativa correta tem que estar o estrutural, tá? É a dica. 24. Aí nem precisa, né? Qual a alternativa correta? A. Não, olha. A, B, desculpa. B. Que susto! Você quer me matar? Já tô com sono, Pro. Não tô Já tá, aguentando vamos mais, não. finalizar já. Vamos finalizar. Letra B de bola. Lembra que eu falei? Tem uma hora que a gente não aguenta mais, o tico e teco já não funciona. Por isso que a gente vai já finalizar. Letra B de bola. Tudo que for Almeida é estrutural. Resto é pegadinha. Só mais uma aí. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas que moldam a vida social contemporânea. Reprodução, racismo, coisa ruim, né? Reprodução das formas do quê? O racismo vai trazer o quê? A, igualdade e solidariedade. B, violência e cooperação. C, desigualdade e violência. D, humanismo e tolerância. C. C, com certeza C, não tem nem o que pensar. Racismo traz desigualdade e traz violência. Deixa eu só ver aqui, gente, rapidinho. Eu queria ir só até a 30. Ah, tá tão pequenininho, ó, tem uma que se repete. Vamos só até a 30, a gente para. Deixa eu ver. Tá fácil aqui, ó. Vamos até a 30, porque a gente fecha na 30 e a partir da aula que vem 31, tá bom? É rapidinho, essas daqui tá fácil. E tem uma que tá repetida aqui, ó. 26, só pra gente finalizar. O racismo é considerado crime. Com a lei, o racismo se tornou crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão de até 5 anos. Isso significa, por exemplo, que alguém que impede uma pessoa de entrar no elevador ou xinga uma apresentadora de TV por ela ser negra deve ser punido. Aí que lei que é? Letra C, lei KO. É a lei do racismo, KO. Tá? É a C. Agora aqui eu vou falando para vocês para a gente finalizar na 30. Tem uma repetida. 27. Tem como objetivo promover a reflexão sobre as contribuições das tecnologias digitais de informação e comunicação, integradas ao currículo de modo a potencializar o desenvolvimento
e sobre as novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção de. Então, aqui falando das tecnologias digitais. Então, aqui D de dado, né? Seria? D de dado seria web currículos e narrativas digitais. Aqui tem pegadinhas, né? A, tem contos. Aqui na B, narrativas sociais, webtextos, informações digitais. Letra D de dado é a correta, tá vendo? Tá com sono, mas não caiu nas pegadinhas. D de dado. A 28, não é igual não. É o currículo que se desenvolve por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação, especialmente mediado pela internet. Uma forma de trabalhá-lo é informatizar o ensino ao colocar o material didático na rede. Está a favor do projeto pedagógico. Não se trata mais do uso eventual da tecnologia, mas de uma forma integrada com as atividades em sala de aula. Qual que é a alternativa correta? C. Qual? C. C, web currículo. Exato. 29. A proposta da narrativa digital. Narrativa são histórias, né, gente? A. É combinar a antiga arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. B. É combinar a antiga arte de contar histórias com atividades realizadas no computador. É combinar a nova arte de contar histórias com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Tem duas iguais. A e a C tá igualzinha, é isso? Não, antiga e nova. Tá. D é não combinar a nova arte de contar histórias com a alternativa correta é a letra A. É combinar a antiga arte de contar histórias, que nós já estamos acostumados, com recursos das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Tem pegadinhas aí, tá? A B, a pegadinha está onde? Atividades. A pegadinha da C está em nova arte e a D está falando não combinar. Alternativa correta, A. E vamos à última de hoje. O ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? A. É o ensino à distância. B. É a mesclagem entre o presencial e o online. C. É o ensino presencial. Ou D. É o ensino através das tecnologias. B de bola. B de bola, não tem nem dúvida. B. B de bola, tá? Só um minutinho, tô parando aqui a gravação, tô voltando aí.